Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sora Drica, aqui do Centro de Juventude Restinga Multihotel, e hoje a gente vai para mais um vídeo de meio ambiente. E daí eu começo o vídeo trazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que é possível mudar o rumo da destruição da natureza do jeito que está nosso planeta? Do jeito que as coisas estão. Venho falando há bastante tempo aqui nos vídeos de meio ambiente a forma que o nosso planeta está totalmente sendo destruído, né? Então, a gente tem poluição nos mares, a gente tem poluição na nossa água, o uso indiscriminado de agrotóxico, poluição do ar, empresas, poluição, plástico, petróleo, enfim. Queimadas, agronegócio. Então, assim, a pandemia, né? Já falei sobre as pandemias que vêm por causa do desmatamento e do consumo de carne, enfim. Eu já falei bastante coisa sobre isso. Dentro de tudo isso que eu venho trazendo para vocês acham que, bom, o planeta acabou, não tem mais jeito, ponto final, tá tudo destruído mesmo? Se tu procurar no YouTube, tem vários vídeos que falam justamente isso, em tal ano vai acabar. E realmente, né, se as coisas continuarem do jeito que tá, a perspectiva que a gente tem é que daqui a pouco não tenha mais mundo, né? Mas parando agora para pensar e refletir, vocês acham que não tem mais a possibilidade de ter salvação no nosso mundo? Precisa ir para outro planeta? O que a gente faz, né? Então, eu vim trazer para vocês hoje esse vídeo seguinte. Sim, é possível salvar o nosso planeta. Mas a gente precisa sair desse estado crítico que a gente tá? Que o planeta se encontra. Com a pandemia, as mudanças climáticas, ficou muito nítido que o velho e inconsequente normal de exploração, degradação, poluição, consumo indiscriminado, desperdício não está dando certo. Então, esse modelo que a gente vem seguindo de forma de viver, essa forma capitalista desse sistema, a gente já está mais do que provado que não está dando certo. Tanto que a gente tá do jeito que tá, né? Falta água para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Falta comida para 2 bilhões de pessoas no mundo. O Brasil voltou para o mapa da fome. Tá terrível, tem muita gente passando fome devido a várias questões de crise e pandemia. Abrimos o caminho para pandemias assustadoras e ainda tem perspectiva de que mais pandemias possam vir se essas coisas continuarem do jeito que estão. E causamos a redução de 2/3 da população global de plantas e animais. Mas é possível sim que as coisas melhorem. Como? Então, a gente sempre ouviu a máxima de que é preciso cuidar melhor do planeta para preservar ele. Agora, vários cientistas quantificaram o que de fato precisa ser feito para que isso aconteça. Tá? Em um estudo publicado na revista Nature, que é uma revista mundialmente famosa científica, 60 cientistas e pesquisadores mostram que nós, enquanto sociedade, enquanto população, precisamos inverter a direção da perda de biodiversidade e promover um futuro com água, alimentos, meio ambiente e mais saúde para todos até 2050. Pensa, a gente está em 2021. Quanto que falta para 2050? Ele concluiu, então, esse estudo de que é possível agir para inverter a curva de degradação e regenerar a natureza de volta. Então, fazer com que as coisas melhorem, voltem a melhorar. Ou seja, nós podemos ser a primeira geração a deixar o planeta mais sustentável do que a gente encontrou. O que isso significa? A gente é a primeira geração que pode, de fato, mudar as coisas estruturalmente, tá? Então, tá nas nossas mãos, né, digamos assim. Óbvio que não as saídas individuais aqui, eles vão pontuar algumas coisas assim que precisam ser feitas, mas a maioria delas a nível estrutural. Lembra que eu falei para vocês já várias vezes, tá? Não adianta eu fechar minha torneira, eu reciclar o meu lixo, se as grandes indústrias estão aí colocando toneladas e toneladas de lixo na natureza e poluindo o ar e poluindo a água, jogando agrotóxico na nossa água, na nossa comida. Então, óbvio que a gente tem que se conscientizar e ter as nossas saídas individuais, mas é preciso que a gente cobre os governos, que a gente cobre as coisas, que a gente lute para que as coisas mudem de verdade e estruturalmente, tá? Mas como que a gente faz isso? Começou em 2020, né? Ações integradas como parte de um plano global e agora estão se reforçando, tá? Então, são 5 passos, tá? Que
a gente precisaria fazer, a gente enquanto sociedade, né, enquanto um todo, para as coisas mudarem, tá? Primeiro, restaurar áreas degradadas e conservar áreas de proteção ambiental. Vem falando bastante tempo sobre o que está acontecendo lá na Amazônia, aconteceu em outros lugares do mundo, foi o que desencadeou essa pandemia que a gente está agora. Está acontecendo na Amazônia. Se a gente não parar para olhar para nossa biodiversidade, para o nosso meio ambiente aqui no Brasil, a gente vai ser o próximo país a desencadear uma pandemia global. Segunda coisa, reduzir o desperdício de alimentos e de coisas que descartamos. Vocês já pararam para pensar a quantidade de coisas que vocês colocam no lixo? Olhem para o lixo de vocês. É embalagem, é potinho, é não sei o que, é comida que estragou. Precisava mesmo essas coisas irem para o lixo? Não podia ter cuidado para que o alimento não estragasse, fazer uma quantidade menor, enfim. Não comprar tantas embalagens, procurar coisas que sejam mais sustentáveis e fortalecer pequenos produtores e empresas também que fazem essa fabricação de coisas mais sustentáveis e biodegradáveis, né? Então, você tem duas opções que variam no mesmo preço. Uma que vai poluir muito mais e outra que eu consigo reaproveitar. Por que então eu não dou a opção de reaproveitar? Quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vai ver que às vezes é um pouquinho mais caro, mas no todo, se a gente for ver todo o processo, no fim lá na frente vai sair às vezes mais barato. Então a gente tem que pensar e botar bem na balança o que a gente está consumindo, o que a gente está colocando para dentro da nossa casa e o que está indo para o nosso lixo. Terceira coisa, promover a agricultura local sustentável e ampliar os sistemas agroflorestais. Não tem coisas aqui que são mais estruturais, mas a gente pode também tá ligado na agricultura familiar. Então às vezes é melhor a gente ir numa feira, comprar de um pequeno produtor, do que a gente ir lá numa rede de mercados e comprar as coisas embaladas, que vem às vezes, muitas vezes de outro estado, de outro lugar, ou de muito longe, de grandes indústrias. A gente pode fortalecer o produtor local aqui em Porto Alegre mesmo, que tem vários produtores locais, tem várias feiras. Então a gente pode pesquisar e ir atrás dessas informações também, tá? Quarta coisa, melhorar a dieta humana para que seja mais saudável e sustentável. Já falei bastante também sobre a questão do consumo da carne, e isso entra também a questão do consumo local, dos produtores locais, da alimentação mais saudável e que não vai ter um impacto tão grande no meio ambiente. E a carne, o consumo da carne sim tem um impacto absurdo na questão da degradação do meio ambiente. Quinta coisa, tornar o comércio internacional sustentável. Aí é mais uma forma mais estrutural, como eu falei. Apesar de que seria incrível que todas as pessoas deixassem de consumir carne, por exemplo, seria maravilhoso, mas o estudo ele indica que se a sociedade caminhar para uma redução de 50%, metade do teu consumo de carne, e gente, aqui eu tô falando para pessoas que consomem muita carne, tá? Não tô falando para quem come pouquinha carne, não tem muito acesso, tô falando para as pessoas que esbanjam mesmo, que tem grana, até porque a carne tá absurdamente cara agora. Eu não como carne, mas as pessoas próximas a mim que comem falam o quanto que tá pesando no bolso no final do mês e fazer compras no mercado e ter que comprar carne. Então, é um absurdo, tá? O que está acontecendo com a economia, com o preço do feijão, com o preço do arroz, com o preço de tudo. Então, tá tudo absurdamente caro. Então, a gente pode tentar também aliar isso a um consumo mais consciente. Óbvio, para quem tá dentro desse patamar de comprar muito, de consumir muita carne, tá? Então, o consumo de carne 50% já é o suficiente, tá? Da mesma forma, bastaria que a gente diminuísse também o desperdício de metade do que a gente joga para fora. Tá? Atualmente a gente joga fora 1/3 do que a gente produz, tá? Do que a gente consome. Então, tudo que entra na nossa casa, 1/3 a gente acaba desperdiçando. Então, é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Da onde que vem os produtos que a gente está consumindo e para onde que vai. Então a gente tem que ser muito consciente em todas as coisas que quando a gente pega a sacolinha do mercado, as coisas que estão ali dentro. Eu preciso mesmo comprar um brócolis que vem embalado numa embalagem de isopor e mais um plástico. Eu não posso ir na feira e comprar o brócolis direto, sem aquela embalagem toda na volta. A gente tem que pensar essas coisas. Então, de formas que a gente pode consumir sem ter o mínimo de lixo possível. Claro que é muito difícil. É uma coisa de se planejar, de cuidar, às vezes a gente não tem tempo, mas a gente tem que fazer esse esforço, então,
porque o jeito que a coisa tá agora tá muito feia, tá muito ruim, então a gente tem que fazer esses esforços de todos os lados. E, obviamente, cobrar dos governantes e das grandes empresas para que isso seja feito e seja cobrado através de leis também para eles. Não adianta valer só para nós a gente se sacrificar e fazer todo um planejamento e toda uma correria, quando na verdade as grandes indústrias não estão sendo cobradas por isso e continuam desperdiçando e continuam colocando lixo no meio ambiente. Então é uma via de mão dupla, muito mais para eles do que para nós, mas a gente tem que estar consciente que a gente tem que fazer isso na nossa casa, mas a gente tem que cobrar também para que isso não aconteça com as grandes empresas e grandes indústrias, tá? Então, o aumento sustentável da produtividade, por sua vez, requer a aplicação de tecnologias que já estão disponíveis. Tem muita tecnologia, gente, de produtos sustentáveis, biodegradáveis, coisas que não vão interferir na natureza, formas de fazer as coisas de que não precisa de plástico, de petróleo. Então, tem tecnologia, existe tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Por que essa tecnologia não é usada para transformar as coisas mais sustentáveis? Porque interessa para as grandes pessoas, para as grandes indústrias, para as pessoas que têm muita grana, interessa ter mais grana em cima da gente, em cima da natureza. Então vamos parar para pensar sobre isso, tá? Se nós adotarmos essas medidas, esses 5 passos de que o estudo fala, as recompensas serão enormes. A gente vai conseguir reverter a curva de perda da natureza e biodiversidade projetada para esse século e regenerar o que destruímos ao longo dos 10 mil anos, sem deixar de alimentar ninguém. Então, é possível. Existe essa possibilidade. Óbvio que isso não depende só da gente, mas a gente faz parte de uma sociedade, como eu falei, a gente começa a pensar no que a gente consome, a gente começa a pensar nas coisas que a gente está colocando para dentro da nossa casa, colocando no nosso prato, que a gente está consumindo, que está virando nosso lixo, e a gente começa a refletir dentro da nossa casa e começa a ver que, peraí, e todo mundo deveria estar consciente disso. Então a gente começa a cobrar o vereador, os deputados, o governador, os prefeitos, a presidência, os governos, os ministérios. A gente começa a cobrar e começa a botar o dedo e falar assim, peraí, por que você está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Então, como eu falo há muito tempo para vocês, o meio ambiente tem que estar na pauta do dia, tá? Ele está sendo destruído e está causando... E é tudo muito relacionado, como a própria pandemia, né? Já falei sobre isso, tem vários vídeos falando sobre isso. Enfim, o que eu queria trazer pra vocês é que normalmente eu faço vídeos falando sobre desgraça, né? Eu falo que, pra vocês, né? Os vídeos de meio ambiente é sempre coisa ruim. Infelizmente, ultimamente eu tenho trazido muitas notícias, tenho dialogado com vocês sobre coisas que estão acontecendo atualmente. E as notícias não são boas. Então eu quis trazer uma notícia de que, olha gente, apesar de tudo que está acontecendo, é possível mudar. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas coisas. Eu vou deixar no link desse vídeo o estudo completo, onde eu tirei as referências, o texto original, tudo para vocês procurarem, tudo com embasamento científico. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Até mais. Beijão. Aqui vai um gráfico mostrando melhor tudo que a gente falou, os passos para a gente mudar e se a gente não mudar, o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados nas nossas redes sociais do Pod Restinga, Facebook, Instagram e YouTube. Até mais!